Eu quero que vocês recebam com muito carinho essa pessoa que é psicóloga, que transforma vidas, que é transformacional e que veio aqui para deixar o melhor dela para vocês. Recebam com muito carinho. Lidiane, seja muito bem-vinda. Palmas para ela, Lídia. Tá linda. O palco é seu, fica à vontade. Bom dia a todos. Assim como a Josi, eu nem ia começar falando de mim, não, sabe? Mas não teve jeito. Aquela mesma história que a Josi falou a respeito da gente fazer esse momento de acreditar o que eu quero para o futuro, ou então o que eu gostaria de fazer daqui a um tempo, daqui a pouco, aconteceu comigo também. De querer palestrar, eu já tinha assim, algumas experiências, mas eu sou professora há algum tempo, então eu palestrava assim na área da educação, né? A gente gosta de estar na frente, de estar passando as experiências, mas na área da educação. E depois eu vou contar um pouquinho dessa história também, mas eu não queria deixar de falar, senão depois eu corri o risco de esquecer, né? E então a minha vontade era estar na frente, dando a palestra, só que eu não imaginei que fosse aqui. Então, foi uma surpresa maior ainda e um prazer imenso. Eu já estou no Instituto também desde 2020 e assim venho crescendo à medida que o Instituto vai me apresentando tudo de bom que ele vem oferecendo e eu vou buscando e aí a gente se sente mais realizada a cada momento. Então eu vou falando um pouquinho, né? Eu sou professora por formação, minha primeira formação. E eu já comecei assim, os desafios, né? A partir do momento que eu me formei. Mas o meu grande sonho era a psicologia. Eu tinha muita vontade, justamente dessa transformação, né? De pessoas, desenvolvimento humano, eu tinha muita vontade de trabalhar com isso. Mas parece que foi ficando difícil, eu não conseguia fazer a formação que eu queria, aí eu fui ficando na área da educação. E eu queria muito fazer a parte como especialista de educação, assim como a Josi, né? E aí, na época, eu não consegui me formar como supervisora escolar. E eu não entendia por quê. Eu falava, gente, mas por que eu não consigo? Sempre quando eu ia tentar a formação, acontecia alguma coisa. Por isso, os desafios, né? Ah lá, justamente aí. Os desafios que a gente enfrenta. Então, eu não conseguia. Só depois de algum tempo que eu consegui a formação em psicologia. Aí eu me senti assim, muito realizada. Eu amo os meus alunos, eu não deixei de dar aula. Eu tenho 24 anos de profissão, mas eu queria mais. Eu queria mais. Aí, por isso, esse tema, desafios e medos na profissão. E aí, como superá-los? E a gente passa isso todo dia, não é verdade? Todo dia a gente passa por isso. E por que será, Romane, que eu coloquei aquela montanha ali, aquele menininho subindo a montanha? É a inspiração do Instituto, como sempre. Né? Parece que está ali grudadinho com a gente. Quando veio essa imagem, eu falei, é ela mesma, não tem jeito. E é assim, é sempre uma caminhada, a gente não pode parar, não é verdade? E aí, como enfrentar esse medo, né? O maior medo que temos é aquele que ainda não enfrentamos, ou não é? A gente tem medo daquilo que a gente não sabe ainda. Mas como que a gente vai vencer ou vai saber se vai conseguir? Aí eu peguei uma frase do Nelson Mandela. A coragem não é a ausência do medo. Então, medo a gente sempre vai ter. Mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que conquista o medo. O medo é algo natural na gente. E ele até é bom porque ele nos ajuda a caminhar com cautela. Então, esse medo está tudo bem. A gente pode caminhar com ele. Mas aí, a partir do momento que a gente enfrenta esse medo, ele pode nos ajudar sempre a seguir em frente. O medo e os desafios, versus desafios. Como identificar?
Muitas vezes o medo surge do desconhecimento ou da insegurança, enquanto o desafio é uma oportunidade de crescimento. Então, se eu paro ali, estou com medo, não vou fazer, eu não vou enfrentar, eu nunca vou deixar de ter o medo. Então, ele é uma oportunidade do crescimento. Enquanto eu não sei, realmente eu vou ter medo. Até um exame que a gente vai fazer, a gente tem medo porque a gente não conhece. E a partir do momento que a gente vai lá e faz, a gente perde aquele medo. Então é natural, todo mundo tem. Mas não vamos parar nele, não vamos parar ali naquele medo. Os principais medos, eu acho que tem muita gente que vai identificar. Eu esqueci da pergunta ali, né? Ah lá. Quais são os principais medos que você já enfrentou na sua carreira e os desafios? Pare e pensa um pouquinho. Todo mundo tem os seus, né? E à medida... Lembra lá no comecinho, quando cada um começou? É o mesmo medo de hoje? Não é. Está vendo a oportunidade de crescimento? Então, olha, aposto que vocês vão identificar, assim como eu, é claro, né? Que eu acho que a primeira é para a gente mesmo. Medos. Não ser reconhecido ou valorizado pelo trabalho. Falhar em equilibrar a vida pessoal com o profissional. Ficar estagnado na carreira, sem oportunidade de crescimento. Ser criticado ou enfrentar feedback negativo, né? A gente falou para nós. Instabilidade financeira e insegurança de renda. Então, esses são os medos, né? Que a gente, e muitos outros, mas eu coloquei alguns exemplos. E depois nós temos ali os desafios. Manter-se atualizado no mercado, aprender novas habilidades, gerenciar o tempo. Esse hoje está mais difícil, né? A gente gerenciar todo o nosso tempo. Desenvolver inteligência emocional para lidar com os diferentes ambientes. Implementar práticas de autocuidado e gerenciar o estresse. É um desafio, não é? Nessa correria toda do nosso dia a dia, isso acaba nos paralisando. Mas foi aí, ou é aí, que a gente tem que buscar. E o Instituto, ele vem casando aqui, ó. Observe. Ele vem casando com cada demanda nossa. Ele vem nos ajudando tanto nos medos como nos desafios, incentivando, colocando para frente, dizendo da nossa capacidade, mas às vezes a gente não sabe como fazer, como começar. E aí que a gente precisa de alguma ajuda para poder iniciar, para ter uma noção de como fazer aquilo que a gente deseja, de realizar os nossos sonhos. E aí, às vezes por orgulho também. Muitas vezes a gente tem orgulho, não, eu não preciso de ninguém. E aí a gente fica tentando sustentar. E aí a hora que a gente para e pensa, não, eu acho que aquela ajuda ali é importante. Aí as coisas começam a mudar. Aí a gente começa a entender, colocar isso aqui, cada pontinho, assim como eu coloquei, porque isso aqui fica bagunçado na cabeça da gente. Isso aqui fica tudo bagunçado. Mas aí, a hora que a gente consegue colocar, assim como eu coloquei aqui, ó, identificando cada um deles, aí se torna mais fácil. O que eu vou fazer para aquele medo? Para enfrentar esse desafio? Como que eu vou fazer para que isso aconteça? E guarda aquela pergunta, hein? Os desafios que eu tive, os medos que eu tenho. Guarda essa pergunta. E as estratégias para a gente superar cada um desses medos? Ali eu coloquei os livros, né? Alguns livros. Nesse caso, tirar um tempinho para você. Tirar um tempinho para você fazer uma leitura, uma pesquisa, um conhecimento. Tirar um tempinho para você se dedicar àquilo que você escolheu, àquilo que você deseja. Investir em quê? Então, parar para analisar o que é importante. O que eu quero agora? Aqui é o seu tempo pessoal. Percebe que primeiro tem que ser comigo? Primeiro tem que ser eu. Eu é quem vou primeiro escolher para mim, para que eu possa transmitir. Tem até uma historinha, não sei se vocês conhecem, mas diz que o pai precisava trabalhar e
a mãe viajou, e aí ele precisava levar o filho para o emprego. Ele falou, como que eu vou trabalhar com esse menino do meu lado? Como que eu vou fazer? Aí ele arrumou um quebra-cabeça com bastante peças, e nem não era coisa de criança, não, era um quebra-cabeça que ele arrumou lá, mas como tinha muita peça, ia entreter bastante a criança ali, ele podia trabalhar. Aí ele colocou a criança ali, e as peças, e falou para ele, ó, o papai está aqui, você fica aí e vai montando o quebra-cabeça. E aí passou um tempinho, ele estava ali entretido, achando que ia gastar um tempão. O menino, o pai, acabei? Não é possível. Acabei. Mas não tem lógica. Aí foi lá verificar. Era um mapa mundi de um lado, mas do outro tinha uma pessoa. E aí, na pessoa, era muito mais fácil, né? Cabeça, olho. Aí ele olhou. Ué, mas o que você fez? Aí eu montei muito mais. Eu montei o moço que estava aqui. Porque do outro lado estava muito difícil. Então, o que essa historinha vem ensinar para nós? Que se a gente formar a nós mesmos, o mundo também se transforma. Fica muito mais fácil. A gente tem que começar pelo ser humano, é por nós mesmos. Então, por isso ali aquele tempo, mas eu não tenho tempo. Tudo bem. Então, para tudo. O serviço de casa fica lá, te espera, não espera? Ele espera. O serviço espera lá aquele trabalho, tirando os boletos que tem data, não tem jeito, o restante espera um pouquinho. Então, esse momento aqui é de parar, de escutar uma música, de fazer um exercício, uma atividade física, ou mesmo uma parada, igual está ali uma meditação, mas é cuidar. Todos aqui são cuidados. Esse aqui é a resiliência. Porque a planta, vem a chuva, às vezes vem pedra, às vezes vem coisas que vêm atingindo ali, mas ela dá um jeitinho, tem umas que vão no meio das pedras, e está ali. Por isso a planta. Então, que sejamos também como elas, que nos ensinam no meio, às vezes até dos espinhos, brotar ali uma rosa, uma flor. Então, que cada um de nós possamos refletir sobre cada uma dessas coisas. O que eu tenho feito por mim? Porque a gente está investindo no outro. Será que eu preciso de um atendimento individual? O psicólogo também vai no psicólogo, o terapeuta também vai no terapeuta ou no psicólogo. Então, é importante a gente cuidar. Como é que eu vou cuidar da ferida do outro se eu tenho a minha própria ferida? Então, mas a gente pode, quando eu falo que eu não vou entrar na minha vida, mas não tem jeito, né? Não quero esperar chegar ali, de todo jeito eu vou. Mas quando eu tive uma crise de ansiedade muito forte, com daqueles telefonemas de trote, né? E aí eu, assim, na hora, olha o que é a mente da gente. Na hora, ficou parecendo que era minha filha. Mãe, socorro! Eu machuquei muito. E eu fiquei, assim, naquele momento, muito assustada, não sabia se era verdade. Eu tinha acabado de deixar ela na academia, então machuquei muito, fazia sentido. Fazia sentido. E aí, o que aconteceu? Aí uma pessoa veio e falou, minha senhora, eu estou com a sua filha, é um sequestro, e eu preciso de dinheiro porque o meu comparsa está ferido, e a senhora pode vir até nós. Aí eu, não, claro, não sabia se era verdade. Resumindo, depois eu descobri que era o trote, mas eu fiquei mal. Eu fiquei mal. Eu não podia escutar o barulho do telefone, que eu tremia inteirinha. Não é horrível, né? Aí, não teve jeito. No momento, eu tive que tomar a medicação. Eu falava assim, não, eu sou psicóloga, tomar remédio? Não. Mas eu passando mal, gente do céu, eu falei, não vai ter jeito. Tive que tomar. Mas sabe o que eu entendi depois? Eu senti aqui, ó, na pele, o que o meu paciente sente, o que o meu cliente sente. Agora, eu consigo falar para ele, não dá mesmo, não, vem cá, vamos cuidar, porque é péssimo.
Então, não é só do livro que estava escrito lá, que a ansiedade, os sintomas são isso. Não é ruim, deve ser ruim mesmo. Não. Eu senti na pele. E aí, sim, eu pude ver. E aí eu entendi por que a gente passa. São desafios mesmo, né? Por isso que eu quis trazer como desafios e medos, porque eu tive medo e o meu desafio era enfrentar aquele medo e tomar o remédio né? E no final a gente aprende e tira as lições que a gente precisa. A balança ali simboliza o equilíbrio. A gente precisa tentar, todos nós buscamos equilíbrio. A gente precisa buscar esse equilíbrio sempre. A gente está sempre, né? É aquilo corpo, mente e espírito. Então, a gente precisa cuidar de tudo isso para que a gente consiga ficar bem. Mas sempre tem algo ali tentando nos puxar para não ficar tudo bem. E aí, essa troca que a gente tem, né? Tanto no grupo, quanto aqui pessoalmente, como que é gostoso, como nos fortalece, né? Quando a gente vai encontrar assim, quando a gente precisa, vai lá no grupo, comenta qualquer coisa, alguém vem com um retorno para a gente. Como é bom. Que bom que nós temos essa oportunidade de estar juntos ali no movimento. É uma troca muito boa. Então, esse equilíbrio a gente está buscando e precisa mesmo. Como eu falei, não adianta cuidar só do outro, a gente precisa buscar primeiro. Ali são a gente colocar as metas, os objetivos, nos organizarmos. Lógico que tudo em excesso, é por isso o equilíbrio, né? Por isso que está do ladinho. Porque tem gente que não faz nada sem ser planejada. Eu tenho uma cliente assim. A nossa luta ali agora com ela é para ela ver que ela precisa organizar, mas ela, quando sai, ela perde o chão. Aí, o equilíbrio. Então, é isso que é importante, a gente ter tudo isso, mas buscando o equilíbrio também. A gente poder fazer alguma coisa sem planejar. Saber que as coisas vão estar ali, nos esperando, e tudo bem. Se tem algum a fazer que eu posso deixar para poder ir fazer uma atividade física, melhor, né? Aqui, os nossos relacionamentos, seja familiar, seja social. Importante a gente sair, a gente tá ali no meio das pessoas que a gente ama, buscando para a gente também esse cuidado. Se eu estou cuidando das pessoas, quem está cuidando de mim? Vivi, agora que eu te vi, isso é a prova de que a palestra, né? Você lembra? Então, isso faz com que a gente reflita. Se eu estou cuidando das pessoas, quem cuida de mim? Então, buscar também esse cuidado. Agora eu cheguei onde eu queria, né? Agora eu cheguei aonde eu queria, no sentido de que eu sempre entro na minha vida ali, mas então aqui a jornada de transformação profissional. Superação é mais que uma palavra. É a prova de que, com esforço e coragem, podemos alcançar nossos sonhos e metas. Então, na minha vida, como eu falei, o meu sonho era fazer a psicologia. E quando eu cheguei lá, eu já estava casada, tenho 3 filhos. Eu tenho uma menina de 21 anos, que está aqui em São Paulo, fazendo faculdade. Eu tenho um menino de 15 anos e uma pequenininha de 10 anos, que tudo isso foi, gente, vocês imaginam o desafio que foi tudo isso. Quem tem filho sabe, mas essa foi um desafio mesmo. Inclusive, ela, a mais velha, está cursando faculdade aqui, e também foi isso que o Romani passa para nós. Vai, só vai. Foi o que eu falei para ela. Vai. Porque, a princípio, toda a estrutura que ela precisava, eu não tinha toda a condição de dar para ela. Então, hoje em dia, né, fazer uma faculdade de medicina em São Paulo, com tudo que precisa, é muito difícil, não é fácil, não. E aí eu tive que ter esse vai, vamos enfrentar esse desafio, e ela está aí, finalizando eu acho que se eu não tivesse no Instituto, se eu não tivesse no Prime, mais pertinho ali da mentoria,
ela não tinha ido até hoje. Ela não tinha ido até hoje. Eu falo que é essa e a força de Deus. Porque Deus colocou no meu coração, mas eu não ia ouvir se eu não tivesse esse impulso que a gente tem aqui o tempo todo. Gente, cadê o R? Ah lá. Esse. R rápido, aprenda rápido. Eu estava na faculdade, voltando, né? Eu estava na faculdade de psicologia, eu fiquei grávida da pequena. Lá vem um desafio. Custei a chegar lá, meu Deus, mas eu custei a chegar no curso, agora vou ter que... Porque eu tinha que ganhar o neném, né? Então tem que parar. O que eu vou arrumar? Mas não é possível, meu sonho de novo, não vai ter jeito. Aí, como se não bastasse que eu tinha que chegar lá naquele momento que era para parar mesmo, licença maternidade, a médica, com 3 meses, ela falou assim, repouso absoluto. Não tem jeito? Não, não tem jeito. Repouso absoluto. Então, eu parei muito antes do que eu... Gente, vocês não imaginam. Ela falou, aí eu fui até a coordenadora e falei para ela, falei, olha, mas era o meu sonho, mas eu vou ter que parar. Ela falou, você vai parar por quê? Eu falei, porque eu vou ter que ficar deitada, como é que eu venho para a faculdade? Como é que eu entrego? Não tem problema, não. Se você entregar tudo, você não precisa. O que eu puder fazer por você, eu vou fazer. E foi, gente. E foi. Foi o melhor período da minha vida, porque eu não tinha nada para fazer, não podia. Então, eu só estudava. Eu comprei um gravadorzinho, parece que esse negocinho aqui, ó. Profissional, na época, era o gravadorzinho, né? Aí as meninas levavam para a faculdade, colocava, você já deve ter percebido que eu sou mineira, né? Pro jeito de falar. Aí coloquei o gravadorzinho, aí eu já começava a aula assim, boa noite, Lidiane, vamos começar a nossa aula. E eu tinha todo o tempo do mundo para ouvir. Aí eu entregava os trabalhos. Olha como é que as coisas, os desafios que a gente tem, a gente não precisa ter medo, é só enfrentar. E no final, eu ainda ganhei um certificado de melhor aluna do curso, porque foi diferente daquele que estava acostumado a acontecer. O pessoal tirava a licença maternidade, fazia as provas que tinha que fazer e pronto. Eu não. Eu fiquei deitada o ano inteiro praticamente. Eles me mandavam, eu assistindo aula, eles percebiam que a minha entrega ali. Então, olha, a entrega. Se você está aqui hoje, entrega. Se é o teu desejo, entrega. E aí, assim como esses, foram vários desafios. Aquele negócio assim, vontade de ir para o Prime. Mas eu posso. Como é que eu faço? Não, mas eu queria tanto. Mas de que jeito? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar em casa e enfrentar meu marido? Né, meu marido? Ai, como é que eu vou enfrentar ele? O que eu vou falar para ele? Não, mas aí tomei coragem e fui. E foi muito bom. É muito bom. O contato direto. Sabe o que mais me chama para tudo isso, Romane? Falando hoje eu posso falar no teu olho, porque quando eu estava lá atrás, em 2020, quando ele perguntou assim, quem quer falar comigo? Foi ou não foi? Eu fui a primeira lá, assim. E a hora que ele me falou assim, como que você quer ser chamada? Eu falei, Lídia, ele nunca mais esqueceu. E o Romane, assim, é isso que é diferencial nele. Ele está com a gente. Não é aquele assim, é a entrega que ele fala. Ele não é aquilo assim, sabe? Depois eu respondo, eu não sei quem responde. Não, eu vou lá responder. As meninas, gente, que gracinha o tempo todo me auxiliando ali, que era coisa prática mesmo, né? Não era coisa do Romane mesmo, não. Mas quando é para ele escuta. Ele está ali junto. Eu nunca vi isso. Vocês já viram isso assim, tão de perto? Eu acho que eu estava assim, meio carente também, porque eu achei que foi muito, sabe? Assim, a entrega dele realmente é tudo que ele fala, ele faz. Ô, bem, quem que é que você escuta mais lá em casa? Cadê a Lorena? Fala para a Lorena que é só para poder. Mas é porque, assim, realmente ele entrega, realmente ele está com a gente. E, assim, eu vejo o meu crescimento, eu sinto que eu posso crescer mais, eu vejo o meu crescimento, senão minha filha não estaria na faculdade, porque hoje eu enfrento os desafios e os medos que eu falei. Hoje eu consigo enfrentar. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento.
Pega essa frase, coloca ela para dentro hoje. Vamos ler comigo? Vamos, um coro bem bonito, vamos lá. Percebeu? Se você tem medo e fica aqui, nada vai acontecer. Nada. É preciso levantar e fazer. Vocês me ajudam agora? Eles vão distribuir 3 balões. 3 para cada. É rapidinho. Vocês estão lembrados da pergunta? Imagina um medo. Qual que é o teu medo hoje? Imagina, só imagina aí. Pensa qual que é o teu medo hoje. O que é aquilo que te abala? Que às vezes te deixa ali, parece que você está na corda bamba. Que às vezes te fixa ali no chão e não consegue te deixar ir para frente. Enquanto as meninas distribuem, os meninos também, né? Desculpa aí. Uma coisa que eu queria muito comentar, que quando eu fazia os atendimentos como psicóloga, aquilo que a gente nem aprende na faculdade, uma coisa que eu fazia, que eu não sabia. Eu falava para o cliente, puxa o ar e solto. Quando eu cheguei e eu vi aquilo, eu falei, uai, mas então funciona mesmo, olha. Aí que eu fui aprender o restante, né, das técnicas. Mas olha como é que eu já estava conectada e nem sabia. Por isso também aquilo me atraiu. Porque às vezes a pessoa chegava, né, com crise de ansiedade, depressiva. E aí eu falava assim, vamos acalmar primeiro? Puxa o ar. Puxa bem profundo e solta. Só que eu não sabia que isso era possível dessa forma. E aí eu mergulhei. Todo mundo está com a bexiga? Pega uma. Enche ela, não precisa ser muito, mas enche ela do jeito que der aí. Depois amarra. Isso é bom para o pulmão, já é para fortalecer. Agora, pensa naquele medo, põe ele lá dentro. Imagina ele lá dentro. Ele está lá dentro. Ele está preso ali. Você quer acabar com esse medo? Você gostaria que esse medo não estivesse mais ali? Acredita que ele está aí? Então agora você vai acabar com o medo. Estoura-se. Deixa esse medo embora. Deixa ele sair da sua vida. O segundo balão pode encher da mesma forma. Agora, já foi mais um medo ali, ó. Agora esse, foi outro medo. Esse agora você vai pensar numa coisa boa. Imagina uma coisa boa. Coloca uma coisa boa nesse balão aí. E aí, fica de pé. E oferece para alguém. Troca e fala para ela o que você está desejando para essa pessoa. O que você deseja para ela hoje? O que você colocou aí dentro de bom? Pode trocar, se não der a quantidade de gente. Troca de novo, não tem problema. O que você está desejando para essa pessoa hoje? Entrega para ela. Agora o terceiro e último balão. O que será? Olha lá. Não, esse é seu. Esse não. Esse é o que você ganhou. Você vai levar com você. Pode sentar. Agora um sonho. Pensa no teu sonho. Pelo menos vocês vão sair daqui assim, ó, fortalecidos. O sonho voou. Coloca aí dentro. E agora eu queria, na hora que você conseguir colocar o teu sonho aí, ainda tem medo ali, ó. Você vai acariciar esse balão. Você vai cuidar dele, porque esse é o seu sonho. Esse é o que é o seu objetivo, é o que você vai correr atrás para você conquistar. Então você tem o que de bom o outro te ofereceu, que já é um
impulso para você realizar o seu sonho. E é isso, gente. Mantenha-se sempre em busca do seu melhor. Eu desejo que cada um enfrente os seus medos, que cada um busque e principalmente alcance os seus sonhos. Muito, 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 muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pelo apoio. Muito obrigada.